Olá pessoal, eu sou Renata Leone e este é o canal Historiando pelo Mundo. Neste vídeo nós vamos falar sobre a Era Vargas, sobre todo o período que Getúlio Vargas governou o nosso Brasil e marcou a nossa história. Como ele mesmo disse na sua carta de suicídio, eu saio morto para entrar para a história. E entrou, tá? Dia 24 de agosto agora de 2024, foram 70 anos que se passaram do suicídio de Getúlio Vargas no dia 24 de agosto de 1954. E então neste vídeo nós vamos saber sobre toda a trajetória dessa grande figura, essa figura emblemática da história do Brasil. E aí a gente se pergunta se Getúlio foi herói, Getúlio foi vilão ou Getúlio foi os dois, herói e vilão. No final do vídeo, depois vocês deixem seus comentários e vocês me falem as suas impressões sobre esse grande governante que praticamente foi um dos que mais governou, pode-se dizer que foi o que mais governou o Brasil, e marcou a história. Então vamos para o vídeo, roda a vinheta. A Era Vargas, que foi uma era, foram 15 anos de governo consecutivo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas entrou ao poder em 1930 e só saiu em 1945. E obviamente teve depois aquele outro governo dele em que ele foi eleito democraticamente. Mas por quê? Vamos entender. Como assim democraticamente? Vamos primeiro entender toda a trajetória do Getúlio, mas para a gente poder entender por que ele chegou ao poder, a gente precisa só lembrar um pouquinho o que estava acontecendo no Brasil e no mundo antes de 1930, da Revolução de 1930. No Brasil, que a gente chama da Primeira República, a historiografia brasileira se refere à República Velha como a Primeira República. E como ela foi marcada, como a gente já estudou? Pela República das Oligarquias. As oligarquias eram o governo no poder de poucos, de quem tinha interesse na época, na ocasião, que era quem comandava a economia, que era a oligarquia do café, a oligarquia do leite, São Paulo e Minas. Então eles revezavam no poder para a presidência e tudo com um esquema estruturado, como a gente já havia estudado. O esquema das oligarquias embasado e amparado pelo coronelismo, que era o voto de cabresto. Então tinha toda uma estrutura, um aparato em que sempre o governo indicava o seu candidato, revezando sempre entre São Paulo, Minas e seus apoiadores. E aí já tinha um aparato todo que fazia com que todas as pessoas votassem nesse candidato. Dificilmente alguém conseguia quebrar essa roda. Impossível, na verdade, porque como a gente tinha já estudado, se tinha um candidato novo que chegasse, pudesse até ser eleito, alguma coisa era feita para que tirasse ele do poder. Então esse esquema durou muito tempo, mais de 30 anos, nesse revezamento entre São Paulo e Minas no poder, e ninguém tinha mais chances de nada. E foi um período que a gente viu que ficou marcado pela desaceleração industrial. O Brasil estava totalmente voltado para o agro, a exportação. E assim, muita gente ficou insatisfeita nesse período. Então a gente pode falar, a classe média, a burguesia, enfim, o pessoal ligado à indústria, os trabalhadores, obviamente, e assim, a gente vai vendo as outras oligarquias, as outras partes da elite que também não participavam desse poder. Então São Paulo e Minas dominavam tudo e os outros estados não entravam mais, não tinha chance ninguém mais de governar. Então, esse jogo entre São Paulo e Minas, a política do café com leite, ficou desgastada com o tempo, e obviamente as pessoas começaram a se manifestar contra este governo. Durante a política do café com leite, do governo das oligarquias, muitas manifestações aconteceram, a gente viu também das rebeliões que aconteceram, mas a gente vai destacar agora que influenciou diretamente até no apoio do novo governo que iria entrar, liderado por Getúlio Vargas, do movimento do tenentismo, que está ligado aos tenentes, é uma batente mais baixa do exército, mas que foram o pessoal que se manifestou contra o governo das oligarquias do café. Então foi um movimento que aconteceu durante anos, com algumas rebeliões, algumas revoltas, e que marcou muito este período, e que vai o quê? Foi dar o quê? Embasamento, e foi também ajudar a fomentar a futura revolução
de 1930, porque começaram a se unir essas oligarquias, né, dissidentes que a gente fala, que eram as oligarquias que não participavam, e nomes importantes começaram a surgir nessa oposição à política do café com leite, e a gente vai destacar então Getúlio Vargas, né, que era um militar do Rio Grande do Sul, que foi um cara que encabeçou a liderança, que a gente fala da Aliança Liberal, para conseguir então enfrentar, né, e tentar quebrar essa roda, né, desse revezamento entre São Paulo e Minas no poder, também os outros, né, estados também entrarem, tomarem o poder, e os interesses que ficaram jogados de lado durante a República Velha voltassem então a entrar em pauta. O tenentismo, então, foi um movimento que foi conhecido, né, por essa movimentação dos tenentes, e foram várias rebeliões que aconteceram de 1922 a 1927. Guardem e lembrem, 1922 não foi tão importante para a arte, para a cultura do Brasil, como o movimento que a gente fala da arte moderna, da Semana de Arte Moderna que aconteceu em São Paulo, que foi o quê? Trazer o nacionalismo, né, o pensamento nacional, e muito espalhou, né, muito, né, nesse momento a ideologia comunista, né? Porque aí a gente tem que colocar o que estava acontecendo no mundo. O que estava acontecendo no mundo? 1922, 1930 que a gente fala, né, quando teve até esse período. 1922 tinha acabado a guerra, em 1918 a Primeira Guerra, e, né, a União Soviética tinha se estabelecido como a grande potência comunista, a primeira que deu, né, a sua revolução comunista. Essas ideias comunistas se espalharam pelo mundo, inclusive para o Brasil. Então, nesse movimento tenentista, a gente tem que destacar uma parte dos tenentes que eram liberais, né, que eram mais de direita, mas muita parte, né, desses tenentes, aí eu vou destacar um deles, o Luiz Carlos Prestes, que abraçou a ideologia comunista, tá? Então guardem isso. Os movimentos, né, as rebeliões, né, conhecidas como tenentismo, elas foram estourar em 1922 em oposição ao governo de Arthur Bernardes. Arthur Bernardes, que era o presidente que tinha sido eleito e tinha entrado em confronto na eleição com Nilo Peçanha, o Arthur Bernardes era conhecido como ser antimilitar. E o Nilo Peçanha já era um cara que tinha uma cabeça mais voltada e abraçava a causa militar. E aí o Arthur Bernardes ficou queimado, porque quando ele entrou, uma das coisas que ele fez, né, com essa tensão que teve com os militares, foi fechar o clube militar. E isso foi o estopim para que os militares se organizassem e, no caso, os tenentes começassem as suas primeiras rebeliões desse período que a gente falou, que ficou conhecido como tenentismo. A capital era Rio de Janeiro, então a primeira rebelião que teve foi a revolta do Forte de Copacabana em 1922. Tá? Aí depois duas marcaram o ano de 1924, que foi a Comuna de Manaus e a Revolta Paulista, e aí depois a gente vai destacar a rebelião mais importante deste movimento tenentista, que foi o quê? A Comuna Prestes. A Comuna Prestes foi liderada por Luiz Carlos Prestes, que também era, no caso, o cara que já abraçado a causa comunista, né? Então, o Luiz Carlos Prestes, junto com outros tenentes, eles fizeram, porque a gente fala Comuna Prestes, eles saíram do Rio de Janeiro e foram subindo pelo Brasil, né? Então, foi um movimento que eles foram caminhando, e nisso eles foram aderindo outras pessoas, outros tenentes ou pessoas que estavam nesse movimento, e a partir do momento que eles iam caminhando, eles iam enfrentando as tropas do governo brasileiro. Essa coluna durou 2 anos, ou seja, foram 2 anos de caminhada pelo Brasil, tá? Eles percorreram 25 mil quilômetros durante esses 2 anos, e ao final eles foram derrotados pelo governo brasileiro e foram exilados na Bolívia. Mas foi um movimento que mexeu demais, tá, com o Brasil, com a história em si, e deu uma boa chamuscada no governo, né, nessa oligarquia que trocava do café com leite. Então isso foi algo que ajudou a oposição, tá? Então ajudou ao que? Os descontentes, vendo esses movimentos todos, começaram a inflamar o seu descontentamento. Então as pessoas começaram então a se movimentar e se unir contra a República atual, contra o governo, né, esse tipo de governo substituindo sempre São Paulo e Minas, né, para tentar quebrar essa roda, né, de revezamento somente entre essas duas oligarquias.
O ano é 1930 agora que eu vou falar. 1930, então, no mundo estava acontecendo o quê? O período entre guerras, né? Algumas ideologias fascistas já estavam, por exemplo, Mussolini já estava no poder, Hitler estava tomando, em 1933 ele ia se tornar um chanceler da Alemanha, então estava pipocando no mundo todo esse embate entre o fascismo, o medo do comunismo cada vez maior, né, e o perigo, né, por causa da crise de 29, que essas ideologias mais radicais tomassem o poder. E foi bem nesse período, né, um ano depois, né, aconteceu a crise de 29 em 1930, que a Aliança Liberal, liderada pelo Getúlio Vargas, então resolve o quê? Assumir o seu lado de oposição e tomar o poder. Mas antes a gente tem que entender que a tentativa foi uma tentativa democrática de reeleição. Washington Luiz era o presidente atual. Aí o que acontece? Como a gente lembra da política do café com leite, tinha um revezamento entre Minas e São Paulo, certo? Então, o que ficava combinado entre um governo, né, de indicação de um candidato paulista, o próximo seria mineiro. O Washington Luiz quebrou o esquema e indicou um candidato paulista. E isso mexeu, obviamente, com os ânimos dos mineiros. Você fala, como assim? Nós temos um esquema já há tanto tempo. Como é que você vai quebrar e indicar um candidato paulista? Mas o Washington Luiz insistiu em indicar o candidato Júlio Prestes. Tá? Não confunda os nomes. O Júlio Prestes, Luiz Carlos Prestes é o opositor total que fez o tenentismo. E nesse momento, então, quem acaba se candidatando contra o Júlio Prestes, nada mais, nada menos, vai ser que Getúlio Vargas, o líder da Aliança Liberal, né? Então ele vai representar o quê? Não só, né, os representantes do Rio Grande do Sul, os gaúchos, como as outras oligarquias dissidentes. E a novidade, os mineiros revoltados com os paulistas acabam se unindo à Aliança Liberal contra o candidato, né, de Washington Luiz, que indicou um candidato paulista. Então o que acontece? Tem as eleições. Aí a gente pensa, quem ganhou? Quem ganhou foi o candidato paulista, Júlio Prestes. Só que aí, como já estava aquela oposição toda, o pessoal totalmente insatisfeito, o que acontece? Getúlio Vargas não aceita, né, as eleições, e então a Aliança Liberal acaba tomando o poder. Para poder tomar o poder, obviamente, que o Getúlio Vargas arrumou um motivo, né, e o motivo que foi o assassinato de João Pessoa, que era o seu vice na chapa concorrendo à presidência. Então eles vão meio que colocar a culpa no governo, e aí então eles armam e conspiram, obviamente, com os militares do seu lado, porque, gente, todo golpe acontece em qualquer momento da história que a gente estudou, obviamente com o exército do lado, com a força do lado. Então Getúlio Vargas tinha o exército do seu lado, né? Não esqueçam do que eu falei da importância desse movimento tenentista para queimar o filme aí da política do café com leite. Então Getúlio Vargas usa este motivo, eles conspiram, os militares acabam depondo o Washington Luiz, e por alguns meses, até que no final do ano de 1930, o Getúlio Vargas assume, ele é indicado por esses militares como o novo presidente do Brasil. Gente, acaba então aí a República Velha, acaba então aí a República do Café com Leite, acaba então aí a República das Oligarquias. E então temos início, a partir daí, da famosa Era Vargas. Por quê? Porque se era para Getúlio ficar no poder num governo provisório, para depois, né, serem feitas suas eleições, Getúlio muito esperto, porque isso ele era, um grande articulador. Ele tomando o poder, ninguém mais tira ele de lá. E a gente vai entender por quê. Esse primeiro período da Era Vargas, na verdade que a gente fala que é o maior período dos 15 anos de Getúlio no poder, foram divididos em 3 fases. A partir do momento que ele toma o poder, a gente fala que é o governo provisório. Depois vem a fase do governo constitucional e depois vem o Estado Novo, que é a fase ditatorial do Getúlio Vargas, tá? Ele não sai mais do poder. E a gente vai entender até onde ele vai chegar. O governo provisório, o nome mesmo diz, provisório. Era algo provisório que tinha que ser o quê? Estabelecido como fixo. Então, qual era a intenção quando tomaram o poder? É que fossem feitas eleições, a elaboração de uma nova Constituição, obviamente, uma Constituição de um novo Estado, que não era mais aquele ligado à política das oligarquias ou revezamento do café com leite, tá? Agora era uma nova república, né? Então tinha que ser feita uma nova Constituição. Só que o Getúlio sabia que se ele fizesse uma nova Constituição,
obviamente teria o quê? Eleições, né? E outra coisa, ele sabia que então ele poderia sair do poder, então o máximo que ele conseguiu adiar, ele foi adiando, ele foi governando e foi adiando. Então nada de acontecerem eleições para o Congresso. Ao contrário, Getúlio Vargas fechou o Congresso e centralizou o poder. Então ele não queria fazer essa Constituição para que ele continuasse no poder. E ele foi levando, né? Então coisas ele foi fazendo suas ações, porque ele realmente era um cara que fazia, né, pelo governo. E aí, pensando em todos os seus aliados, as pessoas que o apoiaram, então ele foi fazendo medidas para a satisfação desses aliados. E ele foi ficando no poder. Só que chegou um momento em que movimentos começaram a estourar contra esta demora, né, da elaboração dessa Constituição. E aí a gente vai destacar uma revolução importantíssima que aconteceu, que foi a Revolução Constitucionalista de 1932, né? Tanto que ela estoura no dia 9 de julho. Nós que moramos em São Paulo, nós paulistas sabemos muito bem sobre este ocorrido, eu espero que todo mundo saiba. Dia 9 de julho é feriado por causa disso, por causa da Revolução Constitucionalista. Os paulistas, então, né, foram destituídos do poder, mas eles falaram para o Getúlio, então agora a gente quer o quê? Uma Constituição seja elaborada e a gente quer que os governadores, que na ocasião era chamado de interventor, fosse da cidade, do estado em que ele fosse escolhido, ou seja, então eles queriam um governador, um interventor paulista. Então eles estavam lutando por isso, porque eles não queriam que o Getúlio Vargas indicasse alguém que não fosse paulista para o cargo de interventor em São Paulo. Então os paulistas entraram em confronto contra o governo de Getúlio Vargas e nessa época, na Constituição antiga, não sei se vocês lembram, mas os estados tinham a permissão de ter tropas militares. Então o estado de São Paulo acaba se unindo contra e fazendo essa revolução contra o governo federal, contra o governo de Getúlio Vargas, né? Obviamente, né? E olha que a comoção foi muito grande. A elite aqui movimentou toda essa revolução contra o governo. Depois, num vídeo à parte, a gente fala só sobre essa revolução. Mas os paulistas enfrentaram, né, o governo federal, foram massacrados, mas ao final eles conseguiram o que eles pediram, porque mesmo tendo sido massacrados e tudo mais, e Getúlio Vargas ter conseguido vencer, né, contra os paulistas, Getúlio resolveu então o quê? Organizar a Assembleia Constituinte e elaborar a Constituição e atender o pedido dos paulistas do interventor ser do Estado. A Constituição, então, ela foi elaborada e ela foi promulgada em 1934. Para que Getúlio cedesse, né, a essa questão de fazer a Constituição nova, obviamente ele já linkou o fato dele ter sido reeleito, então o Congresso acabou reelegendo ele, tá, como presidente por mais 4 anos, certo? Até 1938. Então pronto, Getúlio conseguiu mais 4 anos de poder, que é o que ele queria. E aí essa Constituição veio bem moderna, tá? Com preceitos novos, todos os ideais estavam acontecendo no mundo, e a gente vai destacar a importância do voto feminino, tá? Pela primeira vez, então, as mulheres aqui no Brasil iam poder votar. Então isso foi uma grande conquista com essa Constituição. E assim, Getúlio Vargas vai governar, que a gente fala, sempre pensando em todos os pontos. Então ele vai sempre tentar fazer com que ele agrade tanto aos operários quanto ao povo, mas também à elite, para ele poder ir estruturando cada vez mais seu governo. Então, nessa ocasião, o Getúlio estava sendo muito bem sucedido nas suas articulações e nas concessões que ele fazia para o povo, mas também afagando a elite, certo? A gente não pode esquecer, então, em 1980, quando ele assumiu o poder, foi um ano após a crise de 29, né, tudo quando ele faz aquela loucura de comprar as sacas de café e queimar, levando o produto brasileiro nas alturas para que o Brasil não entrasse muito na crise. O Brasil entra na crise de 29 em relação a ser chamuscado? Obviamente que sim, mas Getúlio tenta de uma maneira articuladora não deixar com que essa crise chegue tanto ao Brasil. E assim, uma coisa muito importante que ele queria nesse governo dele foi o Ministério do Trabalho, gente. Não tinha nada voltado para o trabalhador. Ministério do Trabalho, a carteira do trabalho, salário mínimo. Então assim, o povo fica, estão pensando em mim. Então, Getúlio Vargas, a gente pode falar a importância dele também por ele criar as leis trabalhistas. Então, o trabalhador vai ter um amparo
né, na legislação, com o ministério, né, com leis que vão o quê? Vão pará-lo. E outra coisa importante, ao mesmo tempo em que ele deu, né, essas leis aos trabalhadores, ele também controla o sindicato. Então o Getúlio fazia aquela coisa, ele dava, mas também ele pegava. Então ele, ao mesmo tempo em que ele concedia, na bondade, né, de conceder algo aos trabalhadores, ele também tinha o controle desses trabalhadores na mão através do sindicato. Então esta era a articulação que o Getúlio Vargas fazia. Só que aí o Getúlio Vargas, já sabendo que ia ter mais 4 anos de governo, ele não estava sossegado, porque ele pensou, tá, eu vou ter mais 4 anos de governo, mas eu preciso já começar a articular uma maneira de continuar, sendo que na Constituição não tinha mais permissão de reeleição. Então Getúlio Vargas tinha que pensar em alguma coisa, né, para que ele pudesse continuar mais no poder. Então ele foi cada vez mais o quê? Centralizando o seu poder neste governo constitucional, mas ele foi articulando tudo para que ele conseguisse ter um controle sobre tudo. Só que, obviamente, que isso também vai abrir margem para oposições, tá? Então, diante deste momento em que todo mundo percebendo mais ou menos que Getúlio Vargas vai querer continuar no poder, começam a ter o quê? 2 facções em oposição que vão se casar com a ideologia que estava acontecendo no mundo, tá? Então nós vamos ver o surgimento de um partido, de uma organização mais fascista, tá? E uma mais que a gente fala para a ideologia comunista. E como o embate mundial era isso, nesse governo constitucional de Getúlio Vargas vai ter um embate dessas 2 ideologias. E obviamente o Getúlio Vargas vai se aproveitar deste embate, dessa ideologia, para conseguir o seu refresco de ficar ainda mais tempo no poder. Esses dois partidos que surgiram, essas 2 facções opositoras que a gente fala, foi A e B, né? Então, são os fascistas que a gente fala, liderados por Plínio Salgado. A Ação Integralista Brasileira, então, que eles eram os integralistas, que eram os fascistas, tá? Por outro lado, a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, que era liderada por Luiz Carlos Prestes, que também era presidente do Partido Comunista Brasileiro. O Luiz Carlos Prestes, lembra o mesmo lá do movimento tenentista da Comuna Prestes? Ele mesmo. Neste momento, o Luiz Carlos Prestes vai ser o maior inimigo do Getúlio Vargas, porque afinal de contas, sendo comunista, a gente vai ver uma radicalização por parte do Getúlio, um fechamento de pensamento dele, porque ele vai caminhar neste governo constitucional a se tornar um ditador, tá? E aí, obviamente, o Luiz Carlos Prestes vai ser a pedra no sapato do Getúlio Vargas, tá? Neste momento do governo. Então, essas 2 alianças, né, tanto os fascistas como os comunistas, vão ter o seu embate, como estava acontecendo no mundo, neste momento do governo constitucional de Getúlio Vargas. Obviamente também Getúlio Vargas contou com a sorte veio dos comunistas, porque que eles fizeram? Liderados por Luiz Carlos Prestes, eles queriam tomar o poder, eles queriam fazer uma revolução no Brasil, como foi feita a revolução na União Soviética. Então eles quiseram o quê? Tomar o poder. E através disso eles realizaram a tal da Intentona Comunista, que foi o quê? Um movimento, uma revolta dos comunistas para tentar tomar o poder. Essa revolta aconteceu em 1935. Então lembrem que o governo constitucional começou em 1934. Então, no final de 1935, o Luiz Carlos Prestes lidera então o pessoal da Aliança Nacional Libertadora e eles então tentam tomar o poder, e é uma ação ao mesmo tempo que acontece em Natal, Pernambuco e no Rio de Janeiro. Tá? Em Natal eles chegam a pegar um tempo no poder, mas obviamente que no Rio de Janeiro eles são todos o quê? Desmembrados pelo governo do Getúlio, que acaba prendendo todos e acabando com o movimento. Com esta prisão, o Luiz Carlos Prestes vai ficar por muito tempo na prisão, grande inimigo do Getúlio, porque foi o motivo que ele deu, ele acaba sendo preso, o Partido Comunista acaba sendo jogado à ilegalidade. E aí vem a história, o episódio que todo mundo já ouviu falar, obviamente, da esposa do Luiz Carlos Prestes, a Olga Benário, que ela era uma alemã judia, tá? O Luiz Carlos Prestes acaba conhecendo a Olga logo depois, né, do movimento lá da Comuna Prestes. Ele acaba viajando porque ele foi exilado, ele vem para a União Soviética, onde lá ele conhece a Olga. Eles se casam, ela vem para o Brasil, obviamente ajuda ele nesta revolução.
E aí, quando eles são presos, os dois, Getúlio Vargas, que tinha as suas conexões tanto com os Estados Unidos como com a Alemanha, porque ele jogava dos dois lados nesse momento em questão comercial. Ele tanto fornecia para a Alemanha quanto fornecia para os Estados Unidos. Então ele tinha uma certa ligação, pode-se dizer, né, com o Adolf Hitler. Então, com uma ajudinha em suas mãos, né, ele acaba barganhando, né, e acaba mandando, né, a Olga para a Alemanha. E aí a Olga, ela é levada para o campo de concentração. Primeiro, ela é presa, ela estava grávida, né, ela acaba tendo a criança na prisão. Ela acaba sendo enviada para o campo de concentração de Bamberg e lá ela acaba morrendo, tá? Em 1942. E foi uma movimentação muito grande da família, da mãe, do Luiz Carlos Prestes, para conseguir a menina de volta, a filha deles, tá? Então, o episódio que a gente fala é terrível que Getúlio Vargas cometeu. Ele podia pelo menos ter deixado a onda aqui, né? Mas enfim, ele foi cruel em enviá-la para a Alemanha, então a gente começa a contar esses pontinhos para o lado vilão dele, certo, gente? Então, essa foi o que? Deram um motivo para ele, porque aí vem o Getúlio, olha só os comunistas, eles estão querendo tomar o poder, a gente vai precisar dar uma fechada. Então, como aconteceram com os movimentos de extrema direita no mundo todo, né? Porque a gente não vai dizer, porque a gente sabe que tinha esse partido fascista, mas Getúlio Vargas começou a ficar com o lado da extrema direita. Na questão ditatorial, ele começou a fechar cada vez mais o seu governo, tá? E essa era o quê? A desculpa que ele precisava para ficar mais tempo no poder. Obviamente que no momento de tensão, de uma tentativa de tomada de poder, né, no caso dos comunistas, a própria população, ela vai querer o quê? Que alguém cuide dela, né? Então que tenha um poder forte, que não deixe que os comunistas tomem o poder. Então o fantasma comunista, que também tinha aquela propaganda intensa dos Estados Unidos, principalmente dos países da América Latina, fez efeito, tá? Então o medo dos comunistas entrarem fez também com que o Getúlio Vargas usasse de documentos falsos, de um tal de um plano Cohen, que falava que tinha o quê? Uma conspiração para que os comunistas tomassem o poder. Getúlio Vargas, ó, tá aqui o documento falando os comunistas vão tomar o poder, então eu preciso dar um jeito de continuar no poder para poder proteger a nação dos comunistas. E então, em 1937, faltaria um ano para as eleições em 1938, Getúlio Vargas dá o seu autogolpe, porque ele já estava no poder, então ele simplesmente dá o golpe para continuar, que é o que ele queria, tá? Então, em 1937, ele, vendo este motivo do plano Cohen, ele acaba dando o autogolpe e instituindo o Estado Novo. Então, obviamente que para isso, ele fechou o Congresso, fechou tudo, colocou todos os partidos na ilegalidade para que ele pudesse governar. Aos moldes dos todos os governos que a gente fala totalitários, tá? Partido único, poder carismático. Essa altura do campeonato, Getúlio já era um cara carismático, obviamente querido pelo povo, mas se reforçou com o Estado Novo, porque ele vai pegar todos aqueles modelos usados pelos fascistas, né, pelos totalitários. Então toda a propaganda voltada em cima dele, a foto do Getúlio espalhada pelo Brasil e a propaganda sobre o seu governo e seus feitos. Então tinha a Hora do Brasil, é nesse momento do Estado Novo em que a Hora do Brasil começa a funcionar no rádio, então é um programa de autopromoção do governo, muito parecido com o que Hitler fez, muito parecido com o que Mussolini fez. E, obviamente, falando de governo totalitário, a gente vai falar do Stalin também, lá na União Soviética. Então, Getúlio pega tudo para si, centraliza o poder, censura, perseguição aos seus inimigos. Então, é a fase ditatorial, truculenta do Getúlio Vargas. O Estado Novo é o Estado, então, que a gente fala, ele flertou com o fascismo, né? Ele não assumiu exatamente um fascista, porque ele continuava com seus relacionamentos com os Estados Unidos, mas ele se tornou, sim, uma ditadura, tá? Para que não tivesse ameaça comunista e ele conseguisse controlar todo mundo e governar sem que ninguém interferisse. Então o Getúlio vai governar dessa maneira ditatorial, truculenta, e obviamente que ele também vai continuar fazendo as coisas pelo povo, tá? Então quando eu falei da CLT, vai ser neste governo, nessa fase do Estado Novo, que ele vai então promulgar a CLT e vai instituir o salário mínimo. Nossa, coisa incrível, porque agora as pessoas tinham que no mínimo ganhar este salário, porque a gente não tinha, as pessoas podiam pagar qualquer coisa. E agora com a instituição do salário mínimo já é uma coisa que o próprio povo vai ficar feliz com o Getúlio. Então, gente, o Getúlio Vargas,
ele vai ter o seu conhecimento, né, que a gente fala, como o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Por quê? Porque ele era o pai que afagava, protetor do povo, né, dos pobres, controlando, concedendo coisa para eles, mas controlando, e obviamente, sempre pensando na elite. Ele sempre fazia tudo isso com a aliança da elite. Então, por isso que era a mãe dos ricos, tá? Porque ele concedia, controlava, mas também, por enquanto, a elite estava satisfeita, porque não ia ter greve, porque não ia ter manifestação. Então, estava aquele jogo de poder perfeito para Getúlio Vargas governar. Só que aí, gente, a parte externa, né, os acontecimentos externos vão afetar esse governo de Getúlio Vargas, porque afinal de contas vai acontecer algo na Europa que vai mudar um pouco a situação das coisas, tá? Então a gente vai ter o quê? A Segunda Guerra Mundial estourando em 1939. Então Getúlio Vargas ele declara o Estado Novo em 1937. Em 1939 a gente então tem o quê? A invasão do Hitler da Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Lembra que eu falei para vocês? O Getúlio Vargas ele tinha suas relações econômicas tanto com Itália quanto Alemanha, quanto Estados Unidos e aliados, enfim, pessoal na Inglaterra e França. Então, o Brasil estava na sua posição neutra. Aí a guerra foi acontecendo. E com o decorrer, né, da guerra, o que aconteceu? Os países também começaram a se posicionar, mesmo que você não tenha entrado diretamente na guerra, a pressão mundial para que os países se posicionassem. Então o Brasil, que estava querendo ficar o mais neutro possível, foi obrigado então a tomar um lado, tá? Ainda bem que tomou o lado certo, porque corria um risco muito lá, por causa do seu relacionamento com o Hitler, do Getúlio Vargas ter tomado seu lado com a Alemanha, enquanto a Alemanha estava ganhando. Só que os Estados Unidos, ao entrar na guerra, ele começa a fazer a sua mudança, que a gente sabe das coisas que aconteceram na guerra, e aí o Franklin Roosevelt pessoalmente veio até o Brasil para conversar com o Getúlio Vargas e falar: e aí, meu amigo, vamos embora, né? Vamos se posicionar do lado dos aliados. E aí a gente fizeram aquela troca de concessão, né, de dinheiro para que Getúlio começasse a Siderúrgica Nacional e outros projetos que ele tinha. E então o Brasil acaba se posicionando, entrando na guerra, que tem aquela história lá do bombardeio dos submarinos brasileiros pelos alemães, enfim. E aí o Brasil entra na guerra. Aí você pensa comigo, tá? Brasil, ditatorial, né? Com um molde de governo muito flertando com os fascistas, apoiando governos democráticos, Estados Unidos, França, Inglaterra e tudo mais, começou a pegar meio mal a imagem do Getúlio Vargas em relação a isso. Até o próprio Estados Unidos, né, falou: escuta, você, né, cadê a democracia aqui, cadê a abertura, né, o seu lado meio fascista e tudo mais. Então a imagem do Getúlio Vargas começou o quê? Ficar chamuscada e queimada, tá? Porque próprias pessoas aqui no Brasil começaram a questionar: ué, você está apoiando um país abertamente democrático e você continua aqui perseguindo, censura todo mundo, né? Então, assim, a imagem do Getúlio foi indo abaixo a partir do momento que a guerra foi acabando. A guerra acabar em 1945, Getúlio Vargas acaba, então, por uma questão até da sua imagem totalmente chamuscada, o Getúlio acaba sendo, então, destituído do governo pelos militares em 1945. Aí agora eu vou aproveitar nesse mesmo vídeo, já que nós estamos falando de Getúlio Vargas, já para inaugurar para vocês a nova fase da República Brasileira. Então o Estado Novo, que era um Estado ditatorial, quando Getúlio Vargas é destituído do poder, vão ter novas eleições. Então a gente volta para um período democrático, né? Volta não, porque nós tivemos só um período democrático, foi aquele, né? A gente fala: oligarquia era democrática? Até que era, só que era o voto de cabresto, tá? Então, assim, a gente volta a um período realmente democrático agora na Quarta República, tá? Então, esse primeiro governo da Quarta República vai inaugurar, então, essa fase democrática do Brasil, que vai até o golpe, tá, de 64 pelos militares. Vai ser uma fase conhecida pelo populismo, tá? Todos os presidentes eles vão ter essa característica populista, e esse populismo é um termo designado ao movimento ideológico desses presidentes que assumiram o poder não só no Brasil, como também na América Latina. Um exemplo
de um governante populista foi na Argentina o Perón, tá? O peronismo que a gente fala. Então, assim, Juscelino Kubitschek, Getúlio nessa sua fase, que ele vai voltar, o Jânio foram todos conhecidos como presidentes populistas. E o que eram os populistas? Eram aqueles caras carismáticos, tá? Eles eram muito queridos pelo povo. E aí é aquele esquema que o Getúlio Vargas sempre fez, né, antes do seu período ditatorial, em que ele dava aos pobres, estava próximo das massas, mas também não deixava de aquecer e fazer carinho para a elite, tá? Então, esses governos populistas, eles tentam governar neste meio termo, tá? Sempre fazendo também para a massa, estando próximo da massa, mas não deixando de pensar na elite. Então ele não se posicionava numa relação, eu estou me abraçando com o povo e contra a elite. Ele afagava todos os lados, tá? Então ele era uma pessoa querida, carismática para todos os setores e tudo mais, né? E tinha um esquema partidário muito fraco, tá? Então outra coisa que a gente também tem que pensar nesse período populista, e isso também a gente tem que falar da América Latina. O que acontece depois da Segunda Guerra Mundial? A influência dos Estados Unidos e da União Soviética pelo mundo. Então a gente vai ver a divisão do mundo em dois blocos. E qual que era o grande medo dos Estados Unidos? É que os países, conforme aconteceu com Cuba se tornar comunista, que os países da América Latina também se tornassem. E como a corrida dos Estados Unidos e da União Soviética era cada vez mais de ter a sua influência pelo mundo, os Estados Unidos colocou-se como se um protetor das democracias, né, aqui da América Latina, só que não, porque os Estados Unidos queriam o quê? O controle. Tá? Então qualquer tipo de manifestação pró-comunista ou pró-povo já não era bem vista pelos Estados Unidos estavam de olho. Tá? Então assim, os governos governavam sempre sabendo da influência americana, né, e tentando fazer esse seu jogo com a massa, esse jogo com a elite e tudo mais. Então, eles não eram, o populismo não era abraçava o povo e não pensava em mais nada, não. Ele fazia esse jogo entre massa e as classes da liderança. Povo feliz, povo protegido, né, mas povo controlado. Essa era a questão do populismo. E a elite satisfeita porque o povo estava sendo controlado. Tá? Só que vai chegar um momento que as coisas vão começar a não dar tanto certo. A gente vai ver no próprio segundo governo do Getúlio Vargas que ele vai perder o fio da meada desse equilíbrio e tudo mais. Então vamos lá. Getúlio Vargas foi instituído no poder e vão ter novas eleições organizadas pelo Congresso Nacional. Só que o Getúlio Vargas não sai do governo. Ele, a partir do momento, do dia seguinte em que ele é instituído, já começa a planejar sua volta. Ele fala, agora eu vou ter que voltar democraticamente. Beleza, então vamos arquitetar a minha volta. Ele já, obviamente, vai se candidatar nessa eleição como senador e vai ser eleito. Ele vai fundar o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e ele vai, então, se candidatar e ele vai ser eleito senador. Então, o Getúlio sai, mas não sai. Ele sai como presidente, mas ele fica rondando a política, para tentar já planejar a sua volta. As eleições ocorrem normalmente, com os partidos votando, o próprio Partido Comunista sai da ilegalidade e volta a concorrer nessas eleições. E aí o Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente, então que a gente fala o primeiro presidente da fase democrática do Brasil, que é chamada Quarta República, tá? E aí, para ficar, 4 anos e tudo mais, e aí, como eu falei, o Getúlio Vargas estava programando concorrer na eleição seguinte. Uma nova Constituição foi promulgada em 1946, tirando toda aquela parte que o Getúlio Vargas acabou fechando. Então é um governo que a gente volta por uma Constituição democrática e tudo mais, com as eleições e tudo organizadas dentro dessa sua Constituição. E como eu havia falado da influência dos Estados Unidos, o Gaspar Dutra vai estar completamente alinhado aos interesses norte-americanos, tá? Então, os Estados Unidos vão comandando as suas ideias aqui. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção, porque quando o Getúlio Vargas for voltar na próxima eleição, essa influência norte-americana vai atrapalhar agora o Getúlio Vargas. A gente vai entender por quê. Então, o Gaspar Dutra, estava totalmente aberto aos Estados Unidos. Tipo, os Estados Unidos mandavam, ele fazia. E qual é o interesse dos Estados Unidos em cima dessas políticas aqui da América Latina? É controlar, tá? Então, os Estados Unidos, eles são nacionalistas, eles são democráticos e tudo mais, só que essas
Esses governos latinos têm que seguir a cartilha dele. Esses governos latinos não podem ser nacionalistas, porque se eles são nacionalistas, eles vão contra o interesse dos Estados Unidos. Entenderam a jogada? Então, tudo que for nacionalista, tudo que for daquela intervenção do Estado e tudo mais, vai contra a política dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vão conseguir se fortalecer no Brasil durante esses 4 anos com o Gaspar Dutra. Quando Getúlio Vargas volta, a situação vai ficar complicada pro lado dele. Então, vamos lá. O Gaspar Dutra vai governar, os Estados Unidos alinhado com ele e tudo mais. Aí vão ter as eleições em 1951, quando Getúlio Vargas volta. E Getúlio Vargas volta, gente, com tudo. Ele era o queridinho do povo e tudo mais. Por mais que ele tenha sido turbulento e tudo mais, as pessoas gostavam dele. E ele volta para suas eleições. Ele dá um banho nos concorrentes, tá? Então ele volta do seu partido, se candidata e acaba sendo eleito com 48% dos votos, tá? Então é muito forte a sua volta ao poder. Getúlio, para voltar ao poder, ele fez suas articulações também, tá? Então ele voltou pelo PTB, então ele fez a sua união com o PSB e tudo mais, com outros partidos. E neste momento a gente vai destacar um partido que se fortaleceu chamado UDN, tá? Eles eram antivarguistas, ou seja, eles já estavam lutando contra o Vargas desde a época do Estado Novo. Então era um pessoal que se uniu e já era contra o Getúlio Vargas desde aquela época, até a União Democrática Nacional. Quem era o nome forte da UDN era um jornalista famoso, o Carlos Lacerda, que ele era o quê? Vamos dizer que ele era o grande inimigo do Getúlio. Ele perseguiu o Getúlio e agora, nessa volta do Getúlio, então ele vai cair matando em cima dele. Então vocês pensam o seguinte, o Getúlio sai, quando ele sai, tudo bem que o povo gostava ainda dele, mas tinha muita gente que ficou muito feliz que ele saiu, tá? Então ele voltando, toda aquela galera que era contra ele vai se unir contra ele de novo, tá? Então o Getúlio Vargas volta achando que ele tá numa boa, porque afinal de contas ele ganhou uma grande margem, né, acima dos outros candidatos, só que ele vai pegar um Brasil diferente, tá? Ele, com o seu ideal nacionalista, com o seu ideal de industrializar, de fazer pelo trabalhador, não vai entrar de encontro com os ideais americanos, os ideais dos Estados Unidos. Então vai ter um choque aí. Ele vai entrar no momento de uma tensão social muito grande. O medo do fantasma do comunismo crescendo cada vez mais, a intervenção dos Estados Unidos cada vez maior nos países da América Latina. Então o Getúlio vai voltar com o seu olhar democrático, mas sempre pensando no povo e na industrialização. Só que ele vai ser eleito e ele vai ter uma postura nacionalista. Como eu falei para vocês, os presidentes com postura nacionalista iam contra o interesse dos Estados Unidos. Tinha que ser o que? Liberal. O que era ser nacionalista e ser liberal? Então vamos lá. Do ponto de vista do desenvolvimento econômico, essas duas vertentes surgiram, a nacionalista e a liberal. Então tinha aquela galera que achava que para desenvolver o país economicamente, você tinha que pensar em si, você, ser nacionalista, ou seja, ter estatais e ter a intervenção do Estado. O Estado tinha que controlar essas empresas, as estatais, certo? Só que, em contrapartida, os liberais, alinhados com o pensamento dos Estados Unidos, pensavam o quê? Na tal da privatização das empresas cada vez mais privadas e da não intervenção do Estado na economia, ou seja, o mínimo intervenção do Estado na economia. O Getúlio Vargas, ele entra neste seu segundo governo, né, com uma posição totalmente nacionalista. E aí ele vai entrar em choque com os Estados Unidos, o DN e outras cocitas mais de pessoas, tá? Aí, vamos destacar, antigamente muita gente apoiava o Getúlio Vargas, inclusive a elite. A elite vai começar a não gostar dessa intervenção do Getúlio Vargas na economia. A elite nada mais é o que? Da burguesia. Então, aquela elite que gostava dele antigamente já não vai gostar mais. O exército vai se dividir. Também por causa dessa influência dos Estados Unidos e da influência da UDN em cima, o exército que antes apoiava integralmente, hoje Getúlio Vargas vai ter então uma divisão, uma parte não vai apoiar. Então, vocês percebem que o Getúlio já não entra bem neste governo, tá? Ele já entra numa crise, numa tensão social muito grande. E aí, coisas externas que vão estar acontecendo economicamente falando, vão afetar a economia do Brasil. E isso vai acabar afetando o quê? Os trabalhadores. As pessoas querem comer, as pessoas querem ganhar o seu dinheirinho suado.
Então, por mais que você ame o seu presidente Getúlio Vargas, mas se você está numa crise, passando fome e tudo mais, você também vai ficar contra ele. Então, o Getúlio Vargas começa a perder o seu poder, a sua influência sobre todos os setores do Brasil. Vai ser nesse período até que ele vai, então, propagar o nacionalismo e que ele vai fundar a Petrobras, o petróleo nosso, do Brasil. Os Estados Unidos ficam doidos. O DN estava bem alinhado com os Estados Unidos, com seus ideais liberais também, tá? Então, assim, a Petrobras é algo muito importante, foi uma das maiores feitos do Getúlio Vargas. A gente vê que até hoje os Estados Unidos querem interferir no nosso petróleo, né? Então, e outra coisa, a Eletrobras foi também outro grande projeto que acabou que o Getúlio Vargas não conseguiu colocar na prática como ele colocou a Petrobras, mas a Petrobras foi um grande feito deste governo dele, que a gente fala do segundo governo dele, do governo democrático. Só que ele criou inimigos por todos os lados, tá? E o Carlos Lacerda era um cara que, nossa, todo dia ele abria uma crítica contra o Getúlio Vargas. E ele foi crescendo cada vez mais a atenção. Getúlio Vargas tentou fazer suas alianças, né? Então ele tentou se aproximar da UDN, e aí os outros partidos que eram aliados dele não gostaram. Então, essa tal da articulação política que a gente vê até hoje acontecer nos nossos governos todos é um perigo, porque de repente você se alia de um lado, o outro não gosta, e no caso todo mundo acabou ficando contra o Getúlio. Então ele foi acumulando inimizades, foi acumulando desafetos e sendo malhado todo dia pela imprensa, o Globo, o Estadão, todo mundo malhando o Getúlio Vargas todo dia, então era todo mundo contra ele. Tá? E o povo insatisfeito por causa dessa crise que estava acontecendo, a balança comercial do Brasil começou a ficar desfavorável. Por que aconteceu? Ele estava vendendo bastante café, mas com a guerra da Coreia estourando lá fora, o Brasil começou a ter que importar muitos desses produtos industrializados caros. Então, começou uma crise interna aqui no Brasil também, econômica. Os Estados Unidos, vendo as ações do Getúlio, né? No caso, quem era o presidente lá nos Estados Unidos na época era o Eisenhower, ele percebeu que os Estados Unidos não ia ter muito aqui na ideologia do Brasil, ele começou a se preocupar com os países lá da Ásia, com medo da influência da União Soviética. Então, os Estados Unidos começou a deixar de colocar dinheiro aqui no Brasil. E isso começou também a inimizade cada vez maior com a elite e a falta de entrar dinheiro aqui, a economia começou a ficar ruim. E aí o povo começou a se voltar também contra o Getúlio Vargas. Então o Getúlio Vargas estava numa beco sem saída, todo mundo contra ele, tá? E malhando cada vez mais, sendo malhado pela imprensa. Começa a perceber que a situação dele com o povo tá ruim porque acontecem duas greves, tá? A marcha das panelas vazias e a greve dos 300 mil. Você fala, opa, minha situação com o povo tá ruim, eu preciso dar uma melhorada porque foram eles que me colocaram no poder. E aí, para tentar arrumar essa solução, ele vai colocar como ministro do trabalho o João Goulart, o Jango famoso. O João Goulart era um cara visto assim como muito do povo, ele era uma ideologia mais de esquerda, não era bem visto pela elite, a elite não gostou, porque achava que ele era um agitador. E aí, o que aconteceu? Aquele alerta vermelho contra o comunismo começou a ficar preocupado com ele, como ele está colocando um cara que é mais de esquerda e tudo mais. Então isso não agradou a elite, os Estados Unidos, isso agradou o povo, até porque o Jango prometeu o aumento do salário 100%, né? E quando ele prometeu que ia aumentar o salário 100%, a elite quase teve um treco, e aí o Getúlio acabou demitindo o Jango, né? E acabou colocando como ministro da Defesa um cara totalmente anticomunista. Ele começou a meter o pé pelas mãos, o Getúlio, porque ele começou a falar, deixa eu colocar um cara militar, forte aqui. Ele estava tentando salvar a sua imagem, mas ele não estava conseguindo, ele estava cada vez mais fazendo coisas que iam contra ele, tá? E aí ele tira o Jango, mas ele acaba aumentando o salário 100%, ele fica doido da vida e o negócio começa a ficar, gente, uma panela de pressão cada vez mais em cima do Getúlio Vargas, acaba tendo um movimento para tirar o Getúlio do poder. Um movimento do exército para tirar o Getúlio do poder. Então tem uma manifestação que fala dos coronéis, o manifesto dos coronéis, que eles escrevem que eles estavam caminhando para tirar o Getúlio do poder. E isso sendo malhado pelo Carlos Lacerda, é que acontece o que a gente fala, o estopim ou não, a crise, grande crise que vai levar o Getúlio a se matar. Tem um atentado que vai acontecer na Rua Toneleiros, lá no Rio de Janeiro, contra o jornalista, né, o Carlos Lacerda. Isso nós estamos falando de 1954, agosto de 1954, mais precisamente 5 de agosto de 1954.
1964. O Carlos Lacerda sofre uma tentativa de assassinato, tá? E aí ele acaba sobrevivendo e as investigações levam a quem? Ao Gregório Fortunato, o Anjo Negro, que é o cara que faz a segurança pessoal do Getúlio Vargas. Nas investigações, né, descobrem que o Fortunato tinha um esquema de corrupção todo lá e que ele tinha os seus motivos para o atentado, mas que não tinha nada a ver com o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas não participou, nem conspirou. Só que, gente, você tá dando a faca e o queijo na mão dos inimigos. Era o que eles precisavam. Se o Getúlio estava sendo malhado todos os dias por Carlos Lacerda, que era seu grande inimigo, e acontece um atentado ligado ao seu segurança pessoal, obviamente Getúlio Vargas acabou a imagem dele. Então isso foi a crise maior que aconteceu, porque mesmo que ele não tenha sido participado do atentado, ele ficou ligado a isso. E aí vocês vão perceber, passaram não sei o que só, alguns dias, semanas, no dia 24 de agosto, né? Ele recebe um comunicado dos militares falando que eles iam tirar ele do poder à força, tá? E nesse manifesto, e aí o Getúlio resolve o quê? Por isso que a gente fala que esse acontecimento vai adiar por 10 anos o golpe militar, porque o golpe era para ter acontecido neste dia para tirar o Getúlio do poder. Então o Getúlio acaba tendo esse ato heróico, ele se mata, tá? Para salvar o país, e ele fala no final que ele se mata para entrar na história, tá? Então, ao se matar, o seu vice entra, Café Filho, que aliás ele, Café Filho, largou o Getúlio, tá? No dia 23 de agosto ele fala, abandono você, não apoia mais, então o Getúlio estava isolado. E no dia 24 ele acaba cometendo suicídio, tá? E aí o Café Filho entra no poder. Então assim, os historiadores hoje em dia chegam à conclusão que se o Getúlio tivesse continuado, não tivesse se matado, os militares teriam dado o golpe. E aí a gente teria adiantado o golpe militar que foi acontecer depois em 1964, tá? Então, teoricamente, com o Getúlio se matando, assume o Café Filho, que vai ser controlado por toda essa galera aí que conspirou contra o Getúlio Vargas. E aí sim a gente coloca o fim ao Getúlio Vargas. O fim é esse grande governante, né, que a gente viu todas as coisas que ele fez de bom, todas as coisas que ele fez de ruim, a maneira como ele governou. Então, ele é um grande símbolo. Essa parte da história é uma das mais importantes da história do Brasil. Tá? O governo de Getúlio Vargas é essencial para a gente, né, até entender as articulações, como eu acabei de dizer, o adiantamento ou postergar um golpe militar. Se ele não tivesse matado, o golpe teria sido adiantado e tudo mais. E agora a gente vai perceber que os governos seguintes, e a gente vai ver isso no próximo vídeo, tá? Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, a gente vai perceber então que vai acabar caminhando tudo para um golpe militar acontecer. Então, Getúlio Vargas se mata, acaba aí sim, total, que a gente fala, a Era Vargas, esse grande nome da história do Brasil. E então, depois de 10 anos, a gente vai ver que essa fase democrática vai acabar com um golpe militar em 1964. É isso, meu pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem os likes, compartilhem, por favor, tá? Vamos bombar esse YouTube, tá? Vamos fazer que as pessoas sigam e tudo mais. E deixem seus comentários, falem pra mim, e aí, Getúlio Vargas, era herói, vilão, era os dois, enfim, tudo mais, tá bom? E vejo vocês no próximo vídeo, que a gente vai falar então dessa fase aí da Quarta República até o golpe militar de 1964. Beijo enorme.